Fala galera, hoje nós vamos falar sobre o sistema elétrico brasileiro, tá? Então a pergunta é: de onde vem a energia? Então a gente vai ter as fontes não renováveis e as fontes renováveis. As fontes não renováveis, a gente vai ter a energia nuclear, a energia que vem do carvão, a do gás natural, é do petróleo. E a energia que são renováveis, a gente vai ter a energia eólica, a solar, a hidrelétrica e a biomassa, tá? E agora a gente vai ver os pós e os contras dessas energias, tá bom? Então, quando a gente fala de energia nuclear, a gente vai ter um pós, né, considerada que é uma energia limpa, se não houver vazamento e acidente, tá bom? Agora, o contra, o fator negativo, é que a dificuldade para descartar o lixo radioativo, existe uma dificuldade para descartar o lixo radioativo, e graves danos socioambientais e riscos à vida em casos de acidentes e vazamento. E também envolve ingredientes políticos e geopolíticos, pois está ligado ao desenvolvimento de novas tecnologias como armamentista. Então a gente tem aí em verde o pós e o contra da energia nuclear. Agora, do carvão, a gente tem o alto teor calorífico e o contra acentuada liberação de CO2 e a fuligem na atmosférica. O gás natural, a gente vai possibilitar o que? A cogeração, que vai ser a energia elétrica e vapor. Por isso, pode ser utilizada para aquecer caldeiras em termoelétricas e gerar eletricidade, sobretudo para usos residenciais em grandes centros urbanos, além de uso como combustível. E o contra, a gente vai ter o fator negativo, né? A liberação moderada de CO2. Já o petróleo, a gente tem que ele vai movimentar, fator positivo, né? Vai movimentar a cadeia produtiva, a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologia e essa tecnologia ela é de ponta e os derivados de petróleos eles são amplamente utilizados no nosso cotidiano. E o fator contra a acentuada liberação também do CO2. Então a gente tem o gás natural e o petróleo e o carvão com esses mesmos fatores, tá? Com acentuada liberação de CO2, ok? Então, prestem atenção nisso. Agora a gente vai falar da energia eólica. Por mais que seja uma energia que é uma fonte renovável, ela também tem um fator negativo. E aí a gente vai ver. O fator positivo é que é uma energia limpa e equipamentos eles vão requerer os equipamentos eles vão requerer menos manutenção do que grandes usinas de fontes não renováveis ou hidrelétrica. O terreno onde o parque eólico é instalado pode ser compartilhado com outras atividades econômicas e a geração de trabalho onde os cataventos são instalados. Então tem esse fator positivo. Já o fator negativo é o uso intermitente por causa da variação climática. Então, se ali tiver uma oscilação de a falta de vento, aí a gente vai sofrer com a pouca produção de energia. O atendimento em pequena escala ainda não pode atender em grande escala e requer o armazenamento dela, ele vai ser feito em baterias. Agora, a energia solar, ela é uma energia limpa, totalmente limpa. Ela vai ter a manutenção de baixo custo, que é o fator positivo, tá? A venda do excedente para redistribuição, então a gente pode captar com as placas solares e vender para as prestadoras de serviços
como é o nosso caso, no nosso caso é a Light, né? Se houver excedente, a gente vende para eles. E a autonomia na geração de energia por parte do consumidor. Já a parte negativa, ela vai depender do que? Da localização, da área, do tempo de insolação. O aproveitamento também ele vai ser intermitente, tá? Ele vai requerer o que? O armazenamento em baterias, o atendimento em pequena escala, o alto custo da implementação, tá? Então uma placa solar ela é bem cara. Então a gente acaba que vê em poucos lugares isso. Acaba que essa geração de energia a gente tem menos de 1%, assim também como a energia eólica, a gente tem menos de 1% atendendo e gerando em todo o mundo, tá? Diferente da hidrelétrica. Ué, professor, hidrelétrica é renovável? É renovável, tá bom? Então, a gente tem 2,3% da energia gerada no mundo, tá? É uma energia limpa, tá? Possibilita energia, existe a possibilidade energética de frente a fontes altamente poluentes, sobretudo em países com imensa disponibilidade hídrica, como o Brasil. Já o fator negativo é o impacto socioambiental devido ao alagamento das grandes áreas. Vamos lá. Quando a gente pensa num alagamento, numa hidrelétrica, para fazer uma hidrelétrica, eu preciso alagar toda uma área, tá? Então, se eu alago essa área, eu vou estar desmatando e vou estar acabando com a minha fauna e a minha flora. Tá bom? Então, essa minha fauna, quando ela entra em decomposição, ela também emite o CO2. Normalmente existem pequenas comunidades, né, que precisam serem retiradas daqueles lugares porque vai ser alagada por uma hidrelétrica para atender determinada população. Então, acaba que o impacto socioambiental, e não é só ambiental, tá? Vem daí, ok? E aí a gente tem a biomassa, que a biomassa ela tem 9% de energia gerada no mundo, tá bom? É também uma energia limpa, e essa energia ela é obtida por meio de diversos materiais orgânicos, com exceção dos fósseis, tá? Ela pode abastecer áreas rurais e gerar emprego no campo. O fator negativo é o desflorestamento e o desmatamento para ampliar áreas de plantio o plantio de produtos agrícolas voltado à geração de energia pelo biomassa, tá? Agora a gente vai ver o que seriam essas fontes de energia. Então, a energia, ela tem a função básica de quê? Básica e fundamental na organização social e na produção econômica. Então, a revolução teve como base o uso de energia obtida pela queima do carvão. Então, na chamada Segunda Revolução Industrial, no século XIX, a eletricidade é o motor, a explosão e a a explosão vão o quê? Reconfigurar as formas de produção, possibilitando o quê? Novas maneiras de aquecer o ambiente, movimentando as máquinas, os veículos de transporte, e vão intensificar as formas de comunicação. Então, a energia ela pode ser obtida a partir de diferentes fontes denominadas como fontes de energias ou fontes energéticas, que podem ser classificadas como primárias, que são energia dos recursos naturais, como água dos rios, mares, oceanos, madeira, petróleo, gás natural, carvão, o carvão mineral, né? Entre outros. E a secundária, que
vai ser obtida a partir da transformação de fatores primárias como em altos fornos, como refinarias e usinas. Então, as fontes primárias transformadas, elas geram energias secundárias, como, por exemplo, a eletricidade, que pode ter origem a hidrelétrica, a partir da força da água, a termoelétrica, a partir do carvão e do petróleo, ou a nuclear, tá? Então, a gente também tem outros tipos de energia, que é as fontes renováveis, que são fontes cujo o tempo de composição, que é o tempo que cada fonte de energia leva para se recompor naturalmente no planeta, é relativamente o quê? Curto em relação ao tempo da vida humana. A gente tem como exemplo a hidroeletricidade, a lenha, os derivados da cana, entre outros, e os não renováveis, que são fontes que não podem ser regeneradas, né, após o seu esgotamento, que é o caso do petróleo, o gás natural, carvão mineral, urânio, entre outros, ok? Então, a demanda por energia ela aumenta em todas as regiões do globo, que vai fazer com que vai acarretar o quê? Diversos fatores, como a população mundial, que vai continuar crescendo, e mais pessoas passam a ter acesso ao consumo de energia. Além disso, muitos não podem, né, começar a usufruí-lo. E a maior demanda continua sendo por energia primária, tá? Então, a gente tem a maior demanda por energia primária. Lembrando que o conjunto dos recursos naturais de energia oferecido em um determinado país ou região é denominado matriz energética, tá? Então, lembrem disso, que é o conjunto de recursos naturais de energias oferecido em um determinado país ou região é denominado matriz energética. Então, a gente pode dizer, então, que a matriz energética de uma determinada região ou país pode ser o quê? Formada por diversas fontes, ou seja, advém de diferentes recursos energéticos, tá? Então, a análise da matriz energética ao longo do tempo pode indicar como e quais recursos naturais o país ou região está utilizando. E isso pode auxiliar, né, no planejamento energético para o uso de gerações futuras. Ok? Então, lembre-se de matriz energética. Agora a gente vai falar sobre o petróleo, tá? O petróleo é fonte de energia primária e não renovável. Então, o petróleo tem o maior peso na estruturação da sociedade contemporânea. Foi em meados do século XIX que esse recurso energético começou a ser utilizado mais amplamente. Em 1859, um morador da Pensilvânia, nos Estados Unidos, ao abrir um poço em busca de água, encontrou petróleo. Tal fato originou uma intensa procura pelo líquido viçoso e negro no território estadunidense, o que fomentou a pesquisa orientada para o seu aproveitamento industrial e depois em diversos outros setores da economia. Em âmbito mundial, o domínio da produção e das tecnologias de derivação do petróleo e suas aplicações industriais foram cruciais para o crescimento econômico dos Estados Unidos, que chegaram ao final do século XIX como a maior potência industrial do planeta, dispondo da maior produção mundial do petróleo. Além disso, firmaram-se como o maior exportador mundial de derivados de petróleo, gasolina, por exemplo, até o meado do século XX.
Atualmente, a Arábia Saudita e a Rússia aparecem como os maiores produtores mundiais. Os Estados Unidos aparecem como o terceiro maior produtor e o maior importador de petróleo do mundo. Ok? Agora a gente vai falar do gás naturais, que é uma fonte de energia primária e não renovável. Seu uso vem sendo estimulado em diversos países, inclusive no Brasil, com vista a economizar energia hidrelétrica. Também é bastante utilizado como combustível para aquecer as caldeiras das usinas termoelétricas. Nesse processo, produz-se muito calor e, dessa forma, o gás pode assumir dupla função: gerar energia elétrica e produzir vapor. Esse processo de cogeração, eletricidade e calor, vem ganhando adeptos no mundo todo. Os Estados Unidos e a Rússia são os maiores produtores de gás natural, representando cerca de 40% da produção mundial. Porém, a produção estadunidense não é suficiente para o consumo interno, o que leva o país a ser o sexto maior importador de gás natural, além de ser a segunda maior produtora mundial, além de ser a segunda maior produtora mundial. A Rússia também é a maior exportadora. E agora a gente vai falar sobre o carvão mineral. O carvão mineral, ele é uma rocha sedimentar de origem fóssil, fonte de energia não renovável e altamente poluidora. Então, a formação de carvão se dá a partir das transgressões e regressões marinhas que ocorrem desde a era paleozoica. Também chamado de hulha, o carvão mineral é o resultado das transformações ocasionadas na madeira, soterrada no processo geológico. Quanto maior a quantidade de carbono, estágios mais avançados, maior poder calorífico terá o carvão e, assim, melhor proveito industrial. Estima-se que a queima desse mineral seja um dos maiores responsáveis pela intensificação do efeito estufa. De acordo com os seus graus de pureza, pode ser empregado em diferentes formas de geração de energia. Nas usinas de beneficiamento do carvão mineral se faz o coque. O coque ele é obtido por meio do aquecimento, sem oxigênio do carvão e rico em carbono, o que retira a umidade e as impurezas sem oxidação. E vai além de aquecer, ele vai aquecer os grandes fornos, né? Ele é utilizado para a produção de ferro, tá bom? Então, o coque e o carvão, que o carvão metalúrgico, que eles são utilizados na siderúrgica. Então, o chamado carvão energético ou carvão vapor contém mais impurezas do que o carvão destinado à siderúrgica. Por isso, seu aproveitamento é direcionado para a geração de calor. Ao ser submetido a altas temperaturas, serve para esquentar as caldeiras das usinas termoelétricas. Seu uso é altamente poluente, tá bom? Agora a gente vai falar sobre quem? Sobre a energia nuclear, tá? Então, vamos lá. Muitas vezes a energia gerada pela via nuclear ela é uma opção de energia limpa, tá? Diante da falta de alternativas de condições naturais favoráveis. A geração de energia de eletricidade, potencial hídrico e relevo acidentado, existência de jazidas de carvão mineral e etc. Mas, em muitos casos, a opção é política e passa pela questão do desenvolvimento tecnológico como eixo do poder econômico e geopolítico mundial, pois pode ser convertido em arsenal atômico
Somente no século XX se descobriu o poder das forças nucleares, cuja energia proveniente do núcleo dos átomos passou, né, a ser investigadas intensamente. Contudo, o domínio da manipulação da energia concentrada, que tomou um processo de desenvolvimento tecnológico extremamente avançado, estão nas mãos de poucos países, como Japão, Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Suécia e Inglaterra, que utilizam a energia nuclear também para a geração de eletricidade. E aí, agora a gente vai falar sobre as hidrelétricas, fonte renovável mais utilizada, tá? Em todo o mundo vem crescendo o uso de quê? De energia hidrelétrica, que mesmo considerada uma fonte limpa, também pode ocasionar problemas sociais e ambientais. Muitas vezes, espaços imensos que envolvem áreas residenciais ambientalmente protegidas e territórios indígenas são alagados para a instalação de usinas. Atualmente, países considerados em desenvolvimento, cujo território tem rica hidrografia, como é o caso do Brasil, e relevo com desníveis propícios à movimentação das turbinas, detém algumas das maiores usinas hidrelétricas do planeta, como a Itaipu, na fronteira entre Brasil, Paraguai, e de Três Gargantas, na China. Nas últimas décadas, a gente percebe-se que o maior uso de hidroeletricidade em países considerados em desenvolvimento do que nos países ricos. Nesses países, o uso de energia hidrelétrica vem sofrendo queda acentuada, sobretudo por não haver mais espaço em seus territórios para a construção de hidrelétrica, o que exige investimento em outras fontes energéticas, como a nuclear ou a partir de combustíveis fósseis. Dentre os países ricos, Estados Unidos, Japão e Federação Russa são grandes geradores de energias renováveis. E agora a gente vai falar sobre a biomassa. A biomassa utilizada para a geração de energia e de todo material animal, vegetal e micro-organismo encontra-se nos ambientes, com exceção dos materiais fósseis. É, portanto, fonte renovável de energia. Existem muitas possibilidades de geração de energia por meio da biomassa, pois seu uso pode variar de acordo com o grau de umidade dos materiais. Queimada em fornos, pode-se obter biomassa gasosa, utilizada em motores, turbinas ou para alimentar caldeiras a vapor. Podem ser também obter biogás e biodiesel, combustível utilizado a partir de diversas matérias-primas, como óleos vegetais, gordura animal e óleo de fritura, lenha, esterco, pequenos granulados sólidos feitos de pó de madeira, palha e bagaço de cana, que está sendo muito utilizado o bagaço de cana. Esgoto de lixo são outros exemplos de biomassa aproveitado para a geração de energia. Então, a energia proveniente da biomassa apresenta benefícios. Quais são eles? Os ambientais, em relação ao combustível fóssil, polui menos seu uso, e seu uso ele pode reduzir as emissões de CO2. São fontes renováveis e favorece o controle de resíduos e a reciclagem de nutrientes. A econômica e social, uso em áreas agrícolas, fornecimento de energia e comunidades rurais, a criação de empregos no campo,
também geram conflitos porque grande parte das áreas florestais desmatadas e utilizadas para suporte ao desenvolvimento das atividades agropecuárias ou ocupada pela expansão urbana, a expansão do álcool combustível como obtido a partir da cana-de-açúcar, que requer ampliação das áreas agrícolas. Isso muitas vezes vai implicar na diminuição de áreas para o plantio de alimentos, gerando conflitos de ordem social e econômica em escala regional. E agora a gente vai falar sobre o biogás, que pode ser adquirido em aterros sanitários repletos de gás metano. Em usinas, os resíduos orgânicos encontrados nos aterros sanitários são submetidos à decomposição sem a presença de oxigênio, onde se obtém o gás metano. Sua combustão em geradores pode mover turbinas. Assim, a energia contida em seus átomos possibilita seu uso na geração de energia elétrica. Estima-se que mais da metade das emissões mundiais de gás metano tem a origem em usos humanos. Os aterros sanitários respondem por cerca de 20% dessas emissões, contribuindo menos para o efeito estufa. O biogás é uma fonte alternativa importante na geração de energia elétrica, sobretudo em relação à geração de energia proveniente dos combustíveis fósseis. E aí vem a energia eólica e solar, tá? Então, a aplicação das tecnologias mais avançadas para a obtenção de energia elétrica volta-se para a geração de energia solar e eólica a partir dos ventos, e fontes de uso ainda bastante restrito. A captação e a adaptação tanto de energia solar como da eólica dependem sobremaneira de fenômenos naturais e geográficos. Os movimentos da Terra, os movimentos e a intensidade da cobertura das nuvens e os regimes dos ventos Isso faz com que o aproveitamento desses recursos seja intermitente. Isto é, sua utilização está submetida a variações relativas às horas do dia, às estações do ano, à localização geográfica e aos fenômenos atmosféricos. Além disso, o seu aproveitamento integral, ele vai requerer o quê? Requer o quê? O acúmulo de energia elétrica gerada em baterias, o que complica sua difusão, pois as trocas energéticas necessárias para a distribuição numa grande rede de consumo ainda envolve cálculos complicados, desafios técnicos e tempo. O uso dessas ferramentas, portanto, depende do avanço tecnológico na área de acúmulo de energia elétrica. Todavia, uma pequena demanda pode ser atendida com sucesso. Quanto ao uso de energia solar para aquecimento de água, a ausência de problemas técnicos permite sua utilização principalmente nas residências, como alternativa ao chuveiro elétrico, por exemplo. Essa substituição seria bastante interessante para o Brasil, onde estima-se os chuveiros elétricos respondem por mais de 2% do consumo total de energia elétrica no país. E aí, agora a gente vai falar rapidinho sobre a questão do Brasil e a matriz de oferta de consumo. Eu não coloquei aí para vocês, mas o Brasil ele conta com uma grande diversidade de fonte energética e o aumento da demanda em todas as regiões do país ele vai exigir o quê? Uma
ampliação da geração de energia. E os desafios ambientais da atualidade nos vão fazer o quê? Vão impelir a diversidade de incrementar ainda mais o uso de fontes energéticas alternativas, em detrimento daquelas que vão representar riscos sociais e ambientais. Tá? E aí, se a gente olhar o gráfico da apostila, a gente vai ver que a matriz energética brasileira, a gente tem, segundo a apostila de vocês vão ver que o petróleo e derivado, ele vai ainda consumir aí 39,7%, tá? As outras energias vão estar distribuídas, tá? A gente tem o derivado de cana, a gente tem o gás natural, a hidráulica, a lenha e carvão, o carvão mineral, o urânio e outros renováveis, tá bom? Então, com a relação à energia primária, as fontes renováveis, elas vão apresentar o quê? Pequena alta na participação da produção da energia do país, tá? Então, o uso da lenha do carvão vegetal, ele vem, assim, paulatinamente perdendo terreno no território brasileiro, tá bom? E aí, as usinas hidrelétricas têm dominado as estratégicas de geração de energia no país. E uma das justificativas para a construção de hidrelétricas é de que elas geram uma energia limpa que não polui o ambiente. Contudo, né, em todo o processo de construção, muitas pessoas são desalojadas de suas residências para dar o quê? Espaço à usina, além dos impactos que vão ser causados à natureza, como a flora, como a gente falou lá no início, né? Fauna, flora, tá bom? Os rios, tá? Então, a gente termina esse assunto sobre energia, e termina o conteúdo do bimestre. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau.